Fundado em 1991, o Mercado Comum do Sul, na sigla Mercosul, surgiu com o objetivo de redemocratizar e reaproximar países latino-americanos. O Tratado de Assunção de 1991, que deu início ao bloco, estabeleceu um modelo de integração para a formação de um mercado comum, com livre circulação interna de bens, serviços e produtos, com a adoção de uma política comercial comum e também de políticas setoriais entre os países membros. Portanto, o Mercosul é um processo de integração regional conformado inicialmente pela Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e a Bolívia, esta última em processo de adesão. A Venezuela está suspensa do bloco desde 2017. Os idiomas oficiais do Mercosul são o espanhol, o português e o guarani. O Mercosul é um processo aberto e dinâmico que, desde sua criação, teve como objetivo principal propiciar um espaço comum que gerasse oportunidades comerciais e de investimento mediante a integração competitiva das economias nacionais ao mercado internacional. Como resultado, ao longo desse tempo, concluiu múltiplos acordos com países ou grupos de países, ortogando-lhes, em alguns casos, status de Estados associados. Estado associado é a situação de alguns países sul-americanos. Eles participam de atividades e reuniões do bloco e contam com referências ou com preferências comerciais com os Estados partes. O Mercosul também tem assinado acordos de tipo comercial, político ou de cooperação com um diverso número de nações e organismos nos 5 continentes. Desde seu início, o Mercosul promoveu como alicerce da integração os princípios de democracia e de desenvolvimento econômico, impulsionando uma integração com o rosto humano. Em linha com esse princípio, acrescentaram-se diferentes acordos em matéria migratória, trabalhista, cultural, social, entre tantos outros, a salientar, os quais resultam de suma importância para seus habitantes ou para os habitantes dos membros, dos povos membros do Mercosul. Esses acordos significam a incorporação das dimensões cidadã, social e de integração produtiva, para as quais, por um lado, foi necessário adaptar e ampliar a institucionalidade do bloco em toda a região, atendendo a demandas e aprofundando a participação efetiva da cidadania por diferentes vias. Em função disso, teve que dotar-se de mecanismos de financiamento solidários próprios, tais como o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul. Juntos, os países que compõem o Mercosul têm uma extensão territorial de 14.869.755 km², no qual convivem diversos ecossistemas, tanto continentais quanto marítimos, que possuem uma das maiores reservas de biodiversidade do mundo. Sua população ultrapassa os 295 milhões, ou cerca de 300 milhões de habitantes, com uma diversidade formidável de povos e cultura. O Mercado Comum do Sul tem por objetivo a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através, dentre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias à circulação de mercadoria de qualquer outra medida de efeito equivalente. O estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial comum em relação a terceiros estados ou agrupamentos de estados, e a coordenação de posições em fóruns econômicos comerciais, seja eles regionais ou internacionais. A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os estados partes, de comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, mas também de serviços, de alfândega, de transporte e comunicações e outras que se acordem, a fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre os estados partes. Os compromissos entre os estados partes ou os estados membros de harmonizar suas legislações nas áreas pertinentes para lograr o fortalecimento do processo de integração. Nesta terça-feira, dia 4 de julho de 2023, acontece na Argentina mais uma cúpula do Mercosul. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumirá a presidência do bloco, pelo menos até o final deste ano, com o desafio de destravar um acordo com a União Europeia e fortalecer a integração regional. Dentre outros temas, na pauta desta reunião, Lula quer ampliar o sistema de comércio do Mercosul para permitir que as transações entre os membros se dê através de moedas locais, ou seja, sem a necessidade da intermediação do dólar estadunidense. Isto é algo extremamente novo, que está sendo proposto não só pelo Brasil ou pelo Mercosul, mas também pelos BRICS, e significa, na prática, um enfraquecimento do imperialismo estadunidense.